Como que a gente vai saber o que é real e o que não é real? Qual é a verdade? Olha, eu acho que isso já está acontecendo na vida real, e não é pela inteligência, não. Eu acho que hoje já tem pessoas que vivem vidas virtuais e não sabem mais viver na vida real. Ela acredita tanto naquela vida que aquilo é a vida dela. Aquilo é a vida dela. E eu acho assim, eu acho que a gente vai se adaptar. Eu acho que tudo está chegando, a gente sempre estranha de cara. Eu acho que a gente tem que saber usar. A minha equipe tem a garotada que está muito mais ligada nisso, tanto que o Gabriel criou a Biazinha, né? Que é dentro da inteligência artificial. Ele vem nutrindo ela há pelo menos um ano. Bota ela para ler todos os meus livros, bota ela para assistir todas as palestras. Ela está melhorando bastante. No início, eu chegava assim, não, porra, mas o que ela respondeu isso? Não, tá demais. Eu não responderia assim. Não responderia, mas ela está chegando perto, né? Eu acho que a gente vai conviver com essa coisa. Eu só tenho muito medo se a gente, por exemplo, a gente tem uma faixa etária que, graças a Deus, a gente escolheu as coisas que a gente queria, a gente consegue fazer o que ama, a gente não vai ter muito problema, porque a tecnologia vai acoplar a isso e deixar a gente fazer mais e melhor. Também acho. Mas eu acho que quem não tem ainda essa estrutura de saber o que quer, de estar muito pautado na vida, vai se perder nesse meio. Eu acho que vai se perder. Meu filho tem 6 anos. As pessoas que vieram aqui falar sobre tecnologia, eles falaram que meu filho vai trabalhar numa profissão que nem existe ainda. Que nem existe, não tenha dúvida. Não é louco isso? E outra coisa, seu filho com 6 anos, ele vai ter pelo menos 5 profissões ao longo da vida. Que é diferente da gente, né? Ou dos pais da gente que tinham uma profissão para a vida inteira. Por exemplo, você estava falando de concurso público, vai ser um privilégio de estabilidade para aqueles que optarem por isso. Fora isso, o mundo vai estar eterno movimento. E a gente tem que entender que esse movimento tá tudo bem. Porque, assim, é uma instabilidade total. Isso gera ansiedade, gera pânico, exaustão gera medo. E possivelmente depressão, dependendo do grau. O que você fala para as pessoas que já estão sofrendo isso? Porque isso já está acontecendo. Ela tá vendo a profissão dela sumir. Já tá Dublador. Tá vendo que, cara, ele vai ter que achar um jeito de uma outra profissão ou como se adaptar à inteligência artificial. Mas olha só, a gente sempre na história da humanidade a gente não teve que se reinventar. Cobrador de ônibus, frentista, daqui a pouco não vai ter, em vários lugares não tem. Exatamente, o caixa de supermercado, quantos lugares a gente vai... O cara que apertava parafuso, aí tem uma máquina, tem um robô. Então assim, isso já aconteceu. Verdade. A questão é que a gente tem esse péssimo hábito de não olhar a história humana. A história humana se repete. Não tem jeito. Até nesses movimentos. Eu acho que a gente vai ter que ser muito preparado para saber surfar nessa instabilidade e ser feliz assim. Isso é que é o desafio. Por isso que eu bato tanto que a gente vai ter que ter inteligência emocional nas escolas para as crianças. Porque se a criança sabe o que é ansiedade, o que gera ansiedade, o que para ela é gatilho de ansiedade, ela vai aprender a administrar, porque ela aprende a andar de bicicleta, de skate com muita facilidade. Claro. Então, está na hora da gente ensinar para as crianças funcionamento cerebral, o que faz bem para ela, o que não faz. Porque a gente trata a criança como se a criança fosse burra. Criança não é burra. A gente é que vai limitando. Por exemplo, outro dia eu ouvi uma coisa sensacional, que a pessoa falou assim, trate o seu filho como se, a hora que seu filho derrubar um copo de água ou de café, seja o que for, trate como se ele fosse visita. O que pai e mãe faz quando derruba? Cara, você derrubou, presta atenção. Se for a visita. Você não faz isso. Você faz, não, peraí, vou pegar uma toalhinha, vou pegar... Acolha seu filho assim, porque ele vai aprender com erro. Se ele, tudo que acontece, você apavora, tudo pra ele vai ser tipo assim, putz, fiz merda, não posso e não sei o quê. Ele vai ser um cara muito ansioso de performance. Ele vai estar o tempo todo olhando para você para ver se agrada ou não. E hoje é você e sua mulher. E amanhã, quem será? Verdade. Ele vai estar o tempo todo buscando aprovação. Aí entra no mundo digital que a máquina é buscar aprovação. Então eles postam lá uma coisa. Se não tiver curtida, eles apagam. Eles não têm nem a questão de olhar, peraí, mas o que estão curtindo ou não estão curtindo? Eles simplesmente tiram. Verdade. Então, assim, tá na hora, porque... Por que a gente fala em educar as crianças? Porque as pessoas falam, não, mas criança não tem que entender de ansiedade. A criança sabe o que é ansiedade. Porque elas sentem ansiedade.
De outra forma, ela vai dizer, tô com uma coisinha aqui na barriga, tô com uma dorzinha aqui na cabeça. Então, assim, a gente tem que começar a dar voz para isso, né? Uma das coisas que eu acho maravilhosas, por exemplo, aquele filme Divertidamente, aquilo ali foi feito para adulto. Mas explica de uma forma muito maravilhoso, legal. Mas eu acho que a gente ainda tem que fazer mais para criança. Ficam impressa, né, na tua, na tua carne, no teu cérebro. Um dos meus projetos é a Biazinha, Super Biazinha. Explicar essas coisas de uma pintando forma... por aí. Mas como criança. Sim. Não é adulto. Ela é criança. Ela vai ser uma criança nesse universo. Eu tenho pensado muito nisso. Porque assim, eu vejo pais falando assim, tem uma opção de coisa que não presta no YouTube. Então faça alguma coisa que preste. Não adianta a gente ficar falando o que não presta, senão você vira aquele crítico chato, que tudo tá errado, tudo veio para piorar. Não, a gente pode fazer e fazer melhor. E tentar. E a gente não vive uma coisa do fascínio pela vida do outro, fascínio pelo... O próprio reality show é meio um espelho disso, né? Uhum. Eu vejo que a grande maioria das pessoas, ela assiste a vida dos outros. Passivamente. Passivamente, exatamente. Ela só faz ativamente criticar. A gente hoje tem uma verdadeira, como é que se diz, da Idade Média, a Inquisição. A Santa Inquisição resolveu baixar nas redes sociais. E compartilhe falando assim, amiga, o que você acha disso? Exatamente. Ou então, de que lado você está? Pra que dividir? Tudo você é chamado a opinar, ou sim ou não, de que lado você tá aqui ou tá aqui, é contra ou é a favor. A gente não tem cérebro para isso tudo. Até porque nem tudo é tão importante assim. Principalmente o que não é da nossa vida, né? O que é a vida do outro. A vida do outro só vale pra gente se ele está inspirando alguma coisa, se ele está trazendo pra gente algum ensinamento. Fora disso... Mas isso você acha que é uma coisa do nosso tempo ou sempre foi assim? O ser humano sempre foi de ficar olhando a vida do outro e tentar... Eu acho que sempre teve, né? Tipo assim, a câmera de segurança das ruas antigamente eram as velhinhas que ficavam conversando e fofocando. Então, assim, eu acho que o ser humano tem uma tendência à fofoca. Por quê? O que é a fofoca? É a distorção de uma realidade. Por quê? Por que a gente faz isso? Então, porque todo ser humano quer intervir na história. Quer contar a sua versão. Quer ter a sua voz nessa história, quer passar a história adiante. Só que antes você passava 2, 3 pessoas. Hoje, todo mundo pode aumentar um conto naquela história. E se sentir importante. Se sentir importante, porque fez parte daquilo. Eu xinguei aquele vagabundo. Pro sim ou pro não. Pro sim ou pro não. Agora, olha que loucura, você falou de reality. Aquela menina que pediu pra sair, a Vanessa, né? Ela piscando, né, como se tivesse outra pessoa. Não, ela fez um episódio psicótico mesmo, assim. O que é o episódio da quebra da realidade? Um episódio. É um episódio. O que é episódio? É uma quebra momentânea. Como chama a menina? Vanessa Lopes. Vanessa Lopes, né? Vanessa Lopes. Naquele momento, eu me lembro que as pessoas... Bia, fala. Eu lembro, todo mundo te perguntando. E eu fui lá, olhei, eu falei assim, bom, que ela teve uma cisão da realidade? Teve. Ela estava vivendo uma outra realidade que não era a realidade que aquelas pessoas estavam vivendo. Ela dizia, olha, estão me espionando, olha. E ela olhava para as pessoas, vocês não estão entendendo o que está acontecendo? Né? Ela foi tendo uma estranheza muito grande. Ela rompeu com a realidade. Mas interessante que ela rompeu e, ao mesmo tempo, ela sabia que ela tinha que sair. Tinha algo ali nela que ainda tinha uma autoproteção. Ela que pediu para sair. Ela foi lá, pediu para sair. E aí, eu fiz um comentário sobre isso e falei muito claramente que a gente está vendo agora o rompimento, porque a Vanessa é de uma geração que cresceu se expondo a vida, né? Tudo dentro da rede social. E ela não vivia o mundo real, ela vivia o mundo dentro do universo dela. É a primeira vez que ela vai para o reality show, se põe a vida real. A vida real se impôs para ela. E ela não estava preparada para a vida real. Não tinha os filtros, não tinha as musiquinhas, e não tinha segurança. Edição. Não tinha segurança. Ela não estava controlando mais. Ela não estava. Porque a rede social você controla a tua realidade. Claro. Você cria. Você cria. Você bota o que você quer, no filtro que você quer. De repente, quando ela estava na vida real, ela não resistiu. Então, é isso que eu tenho medo desta geração. Não é da inteligência artificial que virá, não é nada disso. Ou é da aquele quebra. óculos da Apple, né? Que você tá
andando e ao mesmo tempo tá assistindo alguma coisa, ou ele tá medindo as coisas. Que as pessoas tem vídeos, né? É, que as pessoas pessoal... andam no meio da rua. Eu acho que se você... É uma desconexão com o outro que tá na tua frente. Não, da realidade. Da realidade, é. Você tá com óculos, andando numa rua real e conectado numa virtual. Então, assim, vamos ter problemas? Vamos. Não tenho dúvida que vamos ter. Mas se a gente não começar a mostrar isso muito cedo, olha, existe uma vida aqui e uma vida aqui. A vida que vale é a que você vive. São os seus afetos, são as suas coisas, são os seus desejos. Já tem esse movimento também, né? Já tem. De pessoas falar, calma. Exatamente. O minimalismo, o ter uma casa na montanha. O essencialismo, né? Como? O essencialismo Que da que é essência. O essencialismo? De você a buscar... essência, vamos buscar o que é essencial para mim. O que é essencial para você, Vilela? Família... fazer o que eu gosto... Já deu. É isso. Isso é essência. Então, assim, você vai preservar isso a qualquer custo. Concorda comigo? Por exemplo, quando você fala assim, eu trabalho muito, mas estou fazendo em casa. Sim, mas tem que sobrar tempo para brincar com o teu filho. Com meu Não é só almoçar, né? O que ele faz na escola? Cadê aquela conversa de quando ele volta da escola? Tenho. Por exemplo, uma das coisas que eu acho fundamentais é pai ou mãe, claro, levar e buscar na escola. Revezar. Porque a criança, quando sai da escola, se acontecer um BO lá, ela vai falar. De qualquer maneira vai falar. Quando chega em casa, ela já foi esquecendo. Porque a criança não tem esse sentimento de tempo como a gente tem. Tanto que você fala assim, vamos à Disney. Aí fica assim, amanhã, pai, amanhã. Não, eles não têm, leva um tempo para eles terem essa percepção de tempo. Então, tudo na criança é muito imediato. Essa coisa do contato, de saber assim, o que aconteceu na escola com você? Como é que foi hoje? E tem jeito de perguntar, né? Você fala, como foi seu dia? Ele não vai falar. Ele fala assim, foi legal? O que foi a coisa mais legal? Você desenhou? Aí ele vai respondendo, mas se você faz uma pergunta geral, não lembro. Não lembro. Ele fala, como não lembra? Você desenhou? Claro que desenhei. Desenhei não sei o quê. O que você comeu lá? Fiz não sei o quê. Você brincou com a menina. E aí ele vai contando. Ele vai contando. Você vai dando spoilers. Que doido. E ele vai completando. Porque é assim que o cérebro dele funciona ainda. Ele precisa de starts. E aí vai completando. É como se fosse montando um quebra-cabeça. Né? O cérebro, você dá uma pecinha, aí ele vai lá, a outra. Esse é o cérebro infantil. E a gente quer que ele seja diferente. Não é. Não se relacione com uma criança como se você estivesse se relacionando com um adulto. E você acha que a gente pode chegar mesmo no que eles chamam de singularidade, da máquina ultrapassar a nossa capacidade de entender e ela ela mesmo se treinar a um ponto de a gente não sabe mais controlar a máquina, ela tá Seria acima. Aquele filme do Exterminador? Não. Um mais antigo, Blade Runner. Se lembra? Que eram os replicantes. Os replicantes. Pode acontecer? Acho que não daquela forma. Sim. Acho que não daquela forma, porque assim, é inteligência artificial. Aquilo ali é número. Alguém tem que programar. O que me preocupa, quem vai estar programando essa inteligência? Porque se não tiver ética, eu não tenho medo da inteligência artificial. Eu tenho os medo parâmetros que são colocados lá, né? Quem vai programá-la. Tanto que volta e meia alguma coisa desgarra para alguma coisa racista, para alguma coisa, porque vai aprendendo na rede social. Tem tanto ódio na rede social que é alimentado, aí ela vira aquela coisa. Porque assim, ela vai ter que ser alimentada, ela não se retroalimenta, ela não se alimenta. Ela não sabe o que ela tá fazendo. Não sabe. Ela junta dados e melhores ou menores. Acertou. Ela, entendi, acertei. Ela continua. Naquele padrão. Entendeu? Nunca vai ser um ser humano. Não tem como. Porque, assim, aquilo é um algoritmo, não tem jeito, é 000, 1000, é aquela combinação, não tem outra, né? E você vê a fala, mesmo que vão evoluindo demais da fala, sempre tem um tempo que é o tempo humano, da fala humana. Sempre. Vamos dizer, dos dubladores. Olha, pode até ser, mas igual não fica, não. E o que aconteceu voltando ao que aconteceu com a Vanessa, né? Vanessa Lopes. Fora de uma situação dessa de reality show, que é uma pressão e tal, como que tem essa desconexão com a realidade na vida da gente? Se uma pessoa normal que tá... Acontece quando? Isso pode acontecer. Olha só, episódio psicótico não é
esquizofrenia. Não tem nada a muito importante. Não, pode ser até que um episódio se repita e você abra uma esquizofrenia, mas em princípio qualquer um de nós pode ter um episódio psicótico. Tá? Se a gente, por exemplo, ficar dormindo muito mal, super tomando energéticos, ou usando drogas, isso pode acontecer. Não precisa, isso é uma intoxicação. Eu tive com o Santo Daime lá, com um negócio lá. Também. Isso é um episódio psicótico. Ah, tá. Você começa a ver umas paradas. Exatamente. E tal. É isso? É isso. Você desconecta da realidade. Você desconecta. Só que o teu foi provocado por um agente. Sabia que estava rolando alguma coisa. Exatamente. E o que estava acontecendo. Exatamente. O que aconteceu com ela não foi provocado por nenhuma substância, nada disso. Mas foi pela essa questão de, eu acho, a realidade se impôs a uma geração que só conhece a realidade virtual. Ela não suportou. E o pavor do cancelamento. Eu diria hoje... Nossa, isso eu acho que... quem teve aqui, a gente falou bastante... a VTube, né? Que teve no BBB. Ela falou, cara, que o primeiro cancelamento dela foi uma coisa que ela não queria sair da cama, um negócio e tal. Aí veio outro, e todo mundo vive. Quem tá hoje em dia na rede... Dependendo do tamanho dela, tem esse medo. Pavor, como se aquilo fosse te liquidar. Quer dizer, olha como você tem que preparar para que pode acontecer. E provavelmente vai acontecer, porque você está num ambiente onde isso acontece. Andy Warhol dizia que no futuro todos terão 15 minutos de cancelamento. Vamos adaptar. De fama. Mas vamos adaptar para a realidade. Exatamente. Se ele tivesse aí... Se tivesse hoje, ele ia adaptar. 15 minutos de cancelamento. Exatamente. De fama, né? Mas assim, eu acho... Inclusive foi feita uma pesquisa pela Fiocruz, que de 2011 a 2011 a 2022, o índice de suicídio entre jovens e adolescentes e adultos jovens subiu 6% de suicídio. 29% subiu de autolesão. De automutilar, cortar, se autoagredir, né? Digamos assim. E um dos fatos que a pesquisa mostrou claramente foi o medo do cancelamento desta geração. A gente tem o caso da Choquei, né? Choquei e algumas outras páginas de fofoca. Exatamente. Inventaram uma história de uma menina com o Whindersson. Não foi a Jéssica? Dá uma olhada pra gente o nome da garota. Vê se não foi. Cara, um absurdo tão grande. Aquilo, o Whindersson falou que era mentira. Exatamente. Ela falou que é mentira. A mãe pedindo, pelo amor de Deus, pra parar. Exatamente. E ninguém ligou e acontece a tragédia. E o triste é saber que vai acontecer de novo. Outras. E não precisa nada. Eu li essa pesquisa, mas eu tenho falado com a minha equipe, a gente sempre reúne para fazer... Jéssica Vitória é o nome dela. Jéssica Vitória, isso mesmo. Eu tenho falado sempre com eles, assim, que a gente faz um brainstorm, e eles são muito jovens, a gente tem uma coisa assim dos extremos, mas a gente se comunica muito bem. E eu falo, comecem a observar, pesquisem influencers que têm se suicidado. E para tentar achar um padrão? Exatamente. E aí? E está acontecendo cada vez mais. Está acontecendo cada vez lá mais. Fora a gente escuta várias aí notícias. Você vai ver... Não, no Brasil também. Também? Tem. No Brasil tem. Talvez a gente tá fazendo... tão famosa que a gente não Exatamente. Saiba. Mas são pessoas que se dizem influência e de repente... e o pavor do cancelamento leva essas pessoas a buscarem fugas. Né? Eu passei isso ano passado. Dá uma sensação, assim, você passa alguns dias de não conseguir respirar direito, de não querer ver rede social e tal, e aí depois você fala, peraí, não vai acontecer nada. Você não vai morrer. Não vai morrer, você sai na rua, todo mundo te cumprimenta, fala, sou seu fã, não sei o quê. Só que você acha que o mundo inteiro tá te odiando, né? Agora, é óbvio que tudo que dá like, eles supervalorizam. Como assim? Por exemplo, por que falaram que essa menina tinha caso com o Whindersson? Porque sim, o Whindersson dá like. Claro. Entendeu? Agora, vai chegar uma hora, Vilela, eu acho que não estamos longe, em que a gente vai ter que ter uma constituição das redes sociais. Assim, e de ética, de respeito. Porque você não pode, o cara vai lá, desmente, e a coisa continua a se propagar. Exato. Então, assim, eu vejo pessoas muito, não só influencers pouco conhecidos, mas muito conhecidos, apavorados. E aí o que acontece? Eles saem um pouco das redes sociais e de repente voltam, mas assim,
Como é que é esse voltar? Porque várias pessoas abandonam canais porque não aguenta a pressão. Não aguenta mais. E não é só a pressão de ser cancelado ou não. Não, de números também. De números. Porque tem que fazer mais e mais e mais e mais. Que é a tal da sociedade da produção. Do resultado. A gente viveu até a Idade Média, até a Revolução Industrial, a sociedade, que era uma sociedade de regras, e falava assim, para o teu funcionário você falava, você tem esses deveres e você tem essas proibições. Certo. Ponto. Ok. E você seguia aquilo. O que aconteceu? Nessa época, o que se explicava como a quebra das regras era que o cara não aguentava mais virar o parafuso, e de repente ele saía da realidade. Tanto que se falava muito naquela época, muito mais de psicose do que se fala de depressão. Verdade. Ninguém falava depressão naquela época da Revolução Industrial, não falava. Então a gente vê nitidamente que o homem ali tinha um condicionamento, ele seguia. Alguns não aguentavam e realmente saíam da realidade. A gente via pessoas falando na rua, eram as pessoas loucas, os loucos. Hoje a gente não tem mais. E nessa sociedade de regras, a opressão era o grande problema. Então, o meu patrão é o problema, a fábrica é o problema, o outro país que oprime é o problema. Hoje, na sociedade do desempenho, o que é pregado? Você pode tudo. Você é responsável por você, só depende de você, você pode tudo. Eu não tenho mais o inimigo fora. O inimigo agora está aqui. Está comigo. E se eu compro essa ideia, meu querido, qualquer coisa que der errado, eu faço o quê? Fracasso. E aí o fracassado faz o quê? Deprime. Hoje, a epidemia de depressão. Japão, né? Quantas pessoas... China e Japão, né? Eles colocam muito essa coisa da competição, de ter bom resultado. Coreia do de ganhar Sul. Bem, né? Até eu tava vendo que as redes de paquera, de não sei o que, o pessoal coloca o salário lá. Exatamente. A que ponto nós chegamos? Nós viramos um produto.